As pessoas que estão perto de vocês hoje, elas querem o seu bem, mas elas não querem te ver melhor do que elas. Então, o que acontece? E que, gente, às vezes não é nem por maldade, é por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, as pessoas, ao invés de aproveitar a vibe e ir junto, caminhar junto, vamos entrar no deserto todo mundo junto, vamos pegar as ferramentas certas. Ao invés das pessoas fazerem isso, às vezes fica, não, isso não dá certo não vai não, enfim. É como, imagina assim, vocês já viram como que caranguejo funciona? Se a gente pegar um monte de caranguejo e botar dentro de um balde, eles ficam assim, né? Um puxando o outro. Um tá tentando sair do balde, o outro vai lá e puxa ele para dentro do balde. Um tenta sair, vem alguém e puxa. E na vida também é assim. Na vida, por muitas vezes que você quiser sair daquele mundinho ali, onde só tem pessoas na zona de conforto que não querem crescer, você vai tentar sair e alguém vai tentar te puxar. Então, no momento que alguém estiver tentando te puxar, você lembra do caranguejo e não permita que esses caranguejos te puxem para dentro do balde. Se liberte. Essa semana eu dei uma chave para vocês de que eu fiz eu mostrei a questão da liberdade, que você perde você poderia ser livre nadando, sendo um peixe nadando no mar, e que muitas vezes você está sendo um peixe dentro do aquário, dentro do mar. Então a sua liberdade está presa ali no aquário e você poderia estar nadando no mar todo. Então se liberte de coisas que estejam te atrapalhando, vai tirando da sua mochila o que está pesando e que está impedindo de você subir essa montanha. Essa montanha, gente, é a vida de vocês. Lá em cima está exatamente a tela final que vocês querem. E para isso vocês têm que buscar as ferramentas certas. Tem até uma história que eu li no livro uma vez, agora acabei me lembrando disso, de que tinha um local, eu não me lembro o nome, vou falar mais ou menos a história, mas eu não lembro o nome, de um alto de uma montanha de escalada que era muito difícil de chegar lá no topo, que a maioria das pessoas não conseguiam chegar, alguns morriam pelo caminho. E até que tinha um homem ele estava indo para escalar, o objetivo dele era chegar lá em cima. E durante o caminho, várias pessoas voltando falavam para ele, não vai não. E todo mundo falando, não vai não, não dá para ir, não dá para chegar lá em cima é muito frio. E várias pessoas falando, e ele continuava. E as pessoas falavam para ele não subir, e ele continuava. Até que ele chegou lá em cima. Fez a foto dele, fez a selfie dele lá em cima, no alto da montanha, que todas as pessoas disseram para ele que ele não podia subir, que não dava para chegar lá. E depois ele desceu. E quando ele desceu, todo mundo querendo saber, fotografia, filmagem. Nossa, como é que você conseguiu? Ninguém consegue chegar lá, o que você fez? E ele não respondia a ninguém. Aí pensaram assim, nossa, ele deve estar em transe e não está nem conseguindo raciocinar, por isso que ele não responde ninguém. Até que teve uma pessoa da família dele e falou assim, não gente, ele não está respondendo vocês porque ele é surdo e mudo. Percebe? Ele era surdo e mudo, então ele não ouviu o que as pessoas falaram para ele quando ele estava no trajeto. E na nossa vida, a gente tem que ser assim. A gente tem que aprender a se blindar. Porque no caminho desse deserto, que você está tentando subir no alto da montanha, muitas pessoas vão dizer para você não ir, que não vai dar certo. E se você ouvir, você vai ter medo, você vai desistir, você vai esquecer quem você verdadeiramente é, você vai esquecer da força que você tem. Então, no caminho, no trajeto, do que você verdadeiramente quer para a sua vida, para o seu futuro, seja surdo e mudo. Você vai ver que você vai chegar lá. Lembrando sempre
que vocês têm que ter na mente de vocês a fotografia final, a fotografia de onde vocês querem chegar. Eu tô até sorrindo porque a enfermeira Carlice escreveu aqui: quantas chaves, gratidão. Exatamente isso, gente. Eu separei as melhores chaves para vocês hoje, e porque eu quero verdadeiramente isso de vocês, que vocês busquem o que vocês querem. E nessa busca, vocês não vai ser um mar de rosas, vai ser um deserto. Vai ser um deserto mesmo, e isso é deserto para todo mundo, tá? Vocês busquem as informações das pessoas que já chegaram lá, que vocês vão ver que em toda a biografia tem uma história triste, toda, sem exceção. E quando a gente para pensar nas pessoas do passado que conseguiram altos níveis, eles tinham muito menos ferramentas e menos conhecimento do que nós temos hoje. Eles não tinham a ferramenta que a gente tem hoje de internet, eles não tinham nada disso. E ainda assim, eles venceram. E ainda assim, eles conquistaram. O que foi de diferente que aconteceu na mente dessas pessoas que não permitiu que elas desistissem? E todas as pessoas, gente, olha, presta atenção nisso, leva isso para a vida de vocês. Todas as pessoas, sem exceção, elas têm uma força dentro delas. Você mesmo, que eu estou falando agora, você tem uma força dentro de você que você talvez ainda não conheça. Exatamente isso. Você é capaz de tudo, absolutamente tudo que você quiser. Lute pelo que você quer. Acredite em você. Acredite, porque verdadeiramente você vai chegar onde você quer. Existe apenas uma única possibilidade de você não chegar: se você desistir. E para que você não desista, você tem que levar essas chaves que eu entreguei aqui hoje para vocês. Descubra quem vocês são. Se conheçam mais. Entre no processo de intimidade com o Criador. E quando eu digo isso de intimidade com o Criador, gente, isso é importante. Porque Deus já sabe quem vocês são. E sabe do que vocês são capazes. E sabe onde vocês precisam e merecem chegar. Mas se vocês não enxergarem isso, se vocês não acreditarem nisso, o Criador não pode fazer nada por vocês. E Ele só vai começar a entregar as sementes certas para você chegar aonde você quer chegar, no momento que você começar a preparar o terreno, no momento que você começar a preparar a sua mente, no momento que você buscar as informações certas, no momento que você se libertar de coisas que possam estar te atrapalhando, no momento que você começar a plantar em terreno fértil. Porque eu já falei aqui numa live com vocês que Deus dá as sementes, sim. Só que Ele dá as sementes para quem planta. Ele não vai desperdiçar semente para quem não está plantando. É por isso que a gente olha para o lado. Eu hoje, assim, depois que eu percebi essas chaves, esses conhecimentos, eu às vezes fico olhando as pessoas ao meu redor e penso: nossa, se as pessoas soubessem o quão forte elas são e o que elas podem, elas não ficavam esperando nada, não ficavam se lamentando, não ficaria botando a culpa no outro. No momento que vocês param para poder botar a culpa em outra pessoa, de vocês não estarem tendo o resultado que vocês gostariam de ter hoje, vocês simplesmente regridem. Às vezes, a pessoa até vem num movimento legal, começa a pegar as chaves certas, as informações certas, vai aprendendo. Aí no primeiro deslize, que de repente recebe uma mensagem que não foi legal, aí entra no atrito, pronto. O degrau que você tinha subido, você sobe 1 e cai 3. Simplesmente porque você se permitiu entrar na energia errada. E quando você entra na energia errada, pasme, atrasa a sua vida. Então, gente, lembra sempre,
Cada um tem uma vida, e cada um é responsável pela própria vida. Não fique esperando nada de ninguém. Assuma o controle da sua vida e não se preocupa com o que os outros estão fazendo. Não se preocupe com o que os outros estão dizendo. Ontem eu entreguei uma chave aqui para vocês, que eu vou até repetir elas, que tem tudo a ver com esse contexto. O que as pessoas pensam a seu respeito é problema delas. São elas que estão pensando. Então, deixa elas pensar o que elas quiserem. Você se limita, ao mantra da liberdade. Exatamente. Simples assim. Hoje eu não me estresso com nada nem com ninguém. Eu jogo o mantra da liberdade e continuo. Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero ir. Mas eu sei também hoje que para eu chegar onde eu quero chegar, eu preciso ajudar outras pessoas. E vocês que estão aqui, provavelmente são as pessoas que o Criador está me enviando para poder ajudar. Porque eu sei que, apesar de não conhecer vocês, eu sei que cada chave que eu entregar e que a pessoa verdadeiramente souber usar essas chaves, vidas serão mudadas, portas serão abertas. E o que a gente mais precisa nesse planeta é que vidas sejam transformadas, é que as pessoas aprendam a viver em harmonia, é que as pessoas aprendam e entendam que existe algo muito maior do que tudo isso. Existe uma força intrínseca dentro de cada um de nós e essa força precisa ser usada. Exato. Vocês precisam aprender como usar essas forças. E onde está o segredo para aprender a usar essas forças? É começar a pegar as ferramentas certas. O que eu faço hoje, além de trazer muito isso nas lives, eu levo muito isso para as minhas alunas, porque, assim, talvez algumas pessoas estejam aqui a primeira vez, ainda não me conheçam. Eu tenho o método FOB, que é o método furar a orelhinha de bebê, só que eu trabalho num contexto que o método FOB, ele é baseado num tripé. E que tripé é esse? É a técnica em si de colocação do brinco, as noções de empreendedorismo e noções de prosperidade. Se vocês não tiverem alinhados de totalmente com esse tripé, vocês não conseguem. Tem muitas pessoas que já sabem furar a orelhinha de bebê. Tem muitas pessoas que sabem colocar o brinco, mas falta essa composição desse tripé. Falta entender essa força intrínseca que eu estou falando aqui com vocês. Falta entender que para que você consiga começar a vibrar em boas energias, você tem que parar de se preocupar com o outro. Parar de se preocupar com o outro, eu digo de uma maneira ruim, de uma maneira de querer tacar pedra. Porque no momento que você faz isso, você atrapalha a sua vida, você atrapalha o processo da sua prosperidade. É aquela coisa de que você quer chegar no alto de um prédio. Só que você tem que entender que você não vai acordar lá no alto do prédio. Você tem que subir um degrau de cada vez. E Martin Luther King tem uma frase que tem tudo a ver isso. Ele diz o seguinte, anota aí que essa frase é boa, é uma chave, não deixa de ser uma chave de Martin Luther King. Pise o primeiro degrau com fé. Você não precisa ver o último degrau. Basta que você veja o primeiro. Pise o primeiro degrau com fé. Você não vai ver o último degrau, você não vai ver o final da escada, mas você tem que ir com fé. E com fé acreditando que se nós viemos para esse mundo para fazer diferença na vida de outras pessoas, se nós somos imagem e semelhança do Criador, vou falar uma coisa para vocês, Deus já sabe quem você é. Deus sabe a força que você tem. Deus sabe a capacidade que você tem para que você chegue aonde você quer chegar. Então, pegue as ferramentas certas,
Haja por princípios, haja pela ética. O que eu falei no início da live não é ético, não é ético. E infelizmente eu gostaria até que essa pessoa que fez isso estivesse aqui para ouvir tudo isso, porque assim, eu não tenho raiva não, pelo contrário, eu tenho compaixão. Sim, eu tenho compaixão de pessoas que fazem isso e que de repente, por que não jogou essas mensagens diretamente para mim? Talvez porque ia bater e ia voltar, né? Porque eu ia já fazer o mantra da liberdade. Foi jogar em alunas minhas, gente, não tem o menor sentido. Só que as minhas alunas sabem e já me mandaram mensagem e eu já dei toda a força para que elas entendam quem elas são, a força que elas têm. E é por isso que no meu curso do Método FOB, exatamente por coisinhas desse tipo, que eu incluo uma mentoria com elas. Uma mentoria que hoje eu estou dando aqui de graça para vocês. De graça mesmo, porque para mim é diferente. Eu quero mesmo é compartilhar, liberar muitas chaves para todo mundo, para que as pessoas possam mudar de vida. Pode ser que as pessoas que estão aqui desejem furar a orelhinha de bebê ou não, e tá tudo certo. Se vocês pegarem essas chaves e de fato fizer diferença na vida de vocês, seja lá no negócio que vocês quiserem, eu já fico muito feliz. Mas as minhas alunas, além dessas mentorias que elas têm aqui, elas têm uma mentoria privada comigo. E são nessas mentorias que eu trago essa força que vai fortalecer elas a cada dia, a cada passo. Para que a gente não permita nunca, jamais, que conforme aquela história que eu falei do homem que estava subindo na montanha e as pessoas tentaram impedi-lo, ele simplesmente continuou subindo porque ele era surdo e mudo. Então, na vida, muitas vezes, se você está no seu caminho, se você sabe qual é o seu propósito, se você sabe onde você quer chegar, você precisa sim ser surda e muda e continuar. Continuar sem olhar para trás. Apenas continue. Ontem eu liberei uma chave aqui que encaixa perfeitamente nessa questão do apenas continue. A chave foi o seguinte: no momento que você se sentir cansada, não desista. Apenas pare e descanse e continue. Vou repetir que essa chave foi boa de ontem. No momento que você se sentir cansada, apenas pare e descanse, mas não desista.